pessoal, eu sou Luli Lage, esse aqui é o Vênus em Arte, um canal que tem como objetivo trazer um pouquinho de visibilidade feminina para a história da arte, e esse é o nosso primeiro vídeo sobre não uma artista específica ou uma exposição, mas sim um movimento artístico. Eu resolvi começar a fazer esses vídeos que sejam uma pequena aulinha de história da arte, porque assim, quando eu falar de uma artista, eu não preciso ficar explicando o estilo dela. Vocês já vão ter um vídeo específico para isso, caso queiram saber um pouquinho mais sobre o contexto. E nós vamos começar por um estilo que a gente já tem falado dele nos últimos vídeos e que será o tema dos nossos próximos, o impressionismo. Acho que antes de falar de qualquer característica de um estilo ou de um movimento artístico, a gente precisa sempre ressaltar o contexto histórico no qual ele está inserido. O impressionismo começou a ficar forte na segunda metade do século XIX. E o que estava acontecendo nessa época no mundo de uma forma geral? Foi logo depois da explosão da Revolução Industrial. Ela é considerada que ela terminou ali no meio do século XIX, então a partir daí vários movimentos sociais começaram a se firmar, como por exemplo o movimento sindicalista começou a nascer no mundo inteiro a partir disso. Os movimentos sufragistas feministas também começaram a surgir. O estopim foi na Inglaterra, mas ele foi se espalhando pelo mundo depois disso. Ou seja, era uma época de quebra, de muita quebra com o que existia antes. E o impressionismo, assim como todos os movimentos da arte moderna que surgiram na mesma época, tinham isso como característica muito forte. A quebra com a arte neoclássica, realista e romântica. Novas visões, novas maneiras, tentar sair um pouco dessa regra que existiu tão fortemente até então. É quase como uma regra contra regra, por assim dizer. Como o nome já diz, o objetivo artístico nesse movimento era retratar a impressão que o artista tinha daquele ambiente. Eles raramente criavam cenas e imagens, normalmente eles pintavam baseados na vida real, em grande parte em ambientes abertos, porque eles exploravam muito isso da luz e sombra, mas existem também retratos e cenários fechados presentes na arte impressionista. Esse nome surgiu quando Louis Leroy foi fazer uma crítica a uma pintura do Monet chamada Impressão Nascer do Sol. E nessa crítica ele disse que, como era uma impressão, a pintura tinha o deixado impressionado. E a partir daí, vários críticos de arte começaram a usar o termo de forma pejorativa, criticando no sentido negativo mesmo o trabalho desses artistas. E só que eles mesmos, com o tempo, passaram a se chamar assim, eles adotaram o nome. Bom, eu sempre digo que a partir do momento em que você adota o nome que é usado como crítica, ele perde o seu tom negativo e vira algo positivo. E foi isso que os próprios impressionistas fizeram com o termo impressionista. O grande boom do impressionismo, ele teve grande influência, foi na França. A França, ali na capital, em Paris e seus arredores, era uma região mais boêmia, um pouco mais liberal. A França sempre foi esse país mais aberto a quebrar com o que é o tradicional. Ali foi o berço do impressionismo. Ele teve sua relevância em vários lugares da Europa e em outros lugares do mundo também, não só na Europa. E esse grupinho inicial dos grandes impressionistas, que era realmente quase um clube mesmo, onde eles se reuniam e eles apresentavam outros artistas, inclusive as mulheres impressionistas, em sua grande maioria, eram mulheres que tinham esses homens como patronos. Era formado de pessoas como o Manet não se considerava tanto impressionista, mas ele fazia parte desse grupo. Monet, Renoir, Degas, Gauguin e Pissarro, entre outros, mas esses são os principais
da época. E aí, quais são as características desse movimento? Ele era um movimento meio sem regra no que diz respeito a material, então a gente vê pintura impressionista em diversos materiais, desenho, gravura, até um pouco da escultura impressionista, que ela tinha essa característica de não ser tão certinha, de usar luz e sombra, mas ele tinha alguns, não regras, mas algumas características mesmo, que é o que formam esse conjunto, como qualquer movimento artístico tem. O principal é o rompimento com o passado, é tentar desvincular dos movimentos que vieram anteriormente o uso de exploração da luz e da sombra e da exploração disso através de cores complementares. Você não via eles misturando tons nas paletas até chegar no tom que eles queriam. É usar a cor para criar a cor. Através de contrastes de complementos, eles criavam elas ali na tela. O objetivo era que não tivesse a cor que eles queriam retratar, mas que o que está ali criasse o efeito da cor que eles queriam retratar. Aliás, tudo no impressionismo tem isso. Eles não têm, em sua grande maioria, formas definidas em tela. Normalmente é aquela coisa meio disforme para passar a imagem, não do que é real, mas do que é o momento, a visão do agora, como o sol está, como a luz está, como aquele ambiente está. Uma vez que era um movimento muito forte na França, os principais artistas desse movimento eram franceses. Entre as mulheres impressionistas, a que é considerada talvez a maior de todas era Mary Cassatt, que era americana. Nós tivemos um vídeo sobre a Mary aqui no canal, é só vir aqui em cima para conhecer a história dela. Só que a carreira dela foi construída na França, ela aprendeu sobre arte principalmente em Paris, ela expôs lá, enfim, a carreira artística da Mary e a vida dela adulta foi toda feita na França. Ela era muito amiga do Degas, eles chegaram a trabalhar juntos, eles chegaram a brigar também por causa de trabalho, e apesar de ela ter que aguentar várias opiniões machistas sobre o que ele tinha, ela era amiga dele, e a Mary era uma mulher que ela não tinha patrono porque ela não queria ter. Mary pintava muitas cenas de pessoas, muitos retratos. Ela não constituiu família, ela nunca se casou e tudo mais, que ela dizia que isso não era para ela, mas pintava muitas mães com crianças, bebês. Esses eram os grandes modelos dela, e ela seguia isso dos impressionistas de ter nenhuma regra no uso de materiais. Então ela fazia pintura, desenho, gravura. Na pintura usava aquarela, usava óleo. Ela era muito ampla no uso de materiais. Já Berthe Morisot era uma francesa, ela nasceu na França, que produziu pinturas, em sua grande maioria apesar de usar vários materiais, óleo sobre tela e aquarela, ela era cunhada do Manet. O Manet apresentou ela pro irmão dele, e ele também foi grande influência para ela. Ela tem várias pinturas que são bem bonitinhas, representando a filha dela e o marido juntos em ambientes abertos. Então são pessoas inseridas em ambientes. Uma coisa interessante sobre as mulheres impressionistas é que várias delas pintavam retratos, assim, enquanto os homens tentavam buscar mais a natureza. Geralmente o que eu tenho percebido é que elas colocavam a natureza aplicada na vida de pessoas. Não é uma regra, não é uma coisa 100%, tanto que o Degas, ele tem as bailarinas dele, né? Mas é uma coisa muito frequente. Marie Bracquemond, também uma francesa, sofreu preconceito do próprio marido, que também era pintor, o Bracquemond. Inclusive, ele fazia questão de não deixar que ela tivesse a influência que ela queria ter, apesar de que ela era considerada a impressionista que mais se aproximava dos ideais impressionistas. Ainda assim, o marido dela achava que ela não era boa o suficiente, mas ela produziu muita coisa legal, ela também era muito boa. Eva González, apesar desse nome meio espanhol, ela também era francesa, foi uma das discípulas do Manet também, ele que apresentou ela pro clubinho deles. Ela teve
pouquíssimo sucesso em vida. Suas obras, aliás, logo depois da morte dela também, ela demorou bastante para que as pessoas começassem a valorizar o seu trabalho. Andando um pouquinho pela Europa, existia a Amy Catherine Browne, que era britânica, ela era inglesa. Ela era uma grande ativista de causas sociais, inclusive ela era amiga da Sylvia Pankhurst, que era filha da Emmeline Pankhurst, a grande ícone do movimento sufragista ali na Inglaterra. Inclusive o pai da Sylvia também era um grande apoiador do sufrágio feminista. A Sylvia também participou ativamente e elas eram amigas, elas tiveram grande importância em movimentos sociais para ajudar as pessoas que foram atingidas pela Primeira Guerra Mundial. Na Dinamarca nós temos Lili Elbe, que sua produção artística ela consta como autoria de Einar Wegener, que era o nome da Lili antes da transição de gênero dela. Era uma mulher trans, então ela parou de pintar depois da transição. Ela dizia que quem era pintor era o Einar e não ela, mas ainda assim tem umas pinturas incríveis. Inclusive, quem assistiu o filme A Garota Dinamarquesa, que conta a história da Lili e da esposa dela, a Gerda, que também era pintora, vê esses retratos que ela tinha representando os fiordes da infância dela. Nos Estados Unidos nós temos Lila Cabot Perry, que era discípula do Monet. E aqui no Brasil, o Brasil sempre andava a acompanhar os estilos europeus, então chegava aqui um pouquinho atrasado. Aqui os principais artistas impressionistas eram Eliseu Visconti e Almeida Júnior, tem vários outros, mas eles são os mais conhecidos. Porém, nós temos Georgina de Albuquerque. Ela nasceu em Taubaté, mas morreu no Rio de Janeiro. Inclusive, ela foi a primeira mulher a ser diretora da Escola Nacional de Belas Artes no Rio. Ela foi professora, foi aluna e diretora de lá. Ela passou 5 anos na Europa, ali na França, que foi quando ela conheceu e teve toda essa influência do impressionismo na vida dela. Ela é um pouco à frente do seu tempo em vários aspectos, né? Ela dava aula, ela dirigiu uma escola de belas artes maior do país. Inclusive, ela usa cores muito bonitas nos quadros delas, como vocês estão vendo aí na tela. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aulinha rápida sobre o impressionismo. É só para contextualizar mesmo quando a gente falar sobre as artistas. Se você gosta do estilo, se você não gosta também, a gente está aqui para conversar. Me conta aí embaixo se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo, se você queria ver outras coisas e tudo mais. Comenta também. Eu tentei não falar muito individualmente de cada artista, porque elas vão ganhar vídeos específicos sobre elas. Calma. Aqui nos cards nós vamos ter a playlist Impressionismo. E esse aqui vai ser o primeiro vídeo dela. E depois eu vou adicionando cada artista impressionista para vocês conhecerem todas elas seguidas. Então, se você está aqui, passa lá para ver um pouquinho mais dessas artistas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque o impressionismo é o meu estilo, é o meu movimento artístico favorito. Até lá!